Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Salmão, Otniel e Kenai seguem em busca de Zaqueu e Iru. Otniel diz que seria melhor eles se separarem, mas Salmão diz que não, pois não sabem o que podem encontrar no caminho. Em seguida, eles encontram pegadas. Kenai diz que são de apenas 2 pessoas, e seguem a pista. Após terem que ouvir a força dona da hospedaria tocar sua harpa, os clientes pedem que ela sirva logo a comida. Eleazar anuncia que dará prosseguimento à cerimônia, e pedem que todos se acomodem. Gibar questiona Makir se ele não estaria bêbado cedo demais. Bêbado, Makir fala mal de Rune, e diz que duvida que ele faça Livana tão feliz quanto ela já foi, sem entender nada. Gibar pergunta o que ele quer dizer com isso. Makir desconversa, e diz que é melhor ficar solteira do que se casar com esse Rune. Gibar provoca Makir, e diz que Rune é o melhor guerreiro da tribo Benjamim, com inveja. Makir diz que qualquer guerreiro da tribo de Benjamim é melhor que ele. Milá diz a Raabe que está ansiosa para ver um casamento hebreu. Elas são observadas por Jéssica, que não para de olhar para Raabe, enquanto que a meretriz a ignora. Eleazar inicia o casamento. Samara olha para Aruna e Josué, e fica com ciúmes. Abel tenta pegar na mão de Samara, mas ela o evita. Sama observa o casamento de Boan e Ruth com tristeza, enquanto que Ruth não esconde sua felicidade. Mara, como sempre, fala mal de todos, e dessa vez, ela fala de Sama para Ayude, e diz que ela está com cara de enterro, mas que também não é para menos, pois está perdendo o marido para outra mais jovem e diante de seus próprios olhos. Ayude se incomoda com as palavras da esposa, e pede que ela ao menos tente se comportar. Enquanto isso, Akan dá uma olhadinha para Mara sem que Ayude veja. Deselegante, Haniel come feito um bicho, envergonhando Tirda. No reino de Ai, Jordi e Ravena fazem um ritual pagão para unir Yusuf e a noiva. A feiticeira diz que os deuses exigem que todo casamento seja acompanhado de um sacrifício animal, e que o sangue é o grande símbolo da vida. Sentimental, Ula pergunta a Camir se isso não o lembra do ritual deles. Frio, Camir diz que se lembra, mas que já faz tanto tempo que não entende o porquê dela se lembrar disso agora. Durante a cerimônia, Durgal chora, e diz que se emociona sempre na hora do sangue. Ravena manda Yusuf e a noiva botarem fogo no sangue. Eleazar pede que os noivos coloquem as alianças. Após colocar o anel em Ruth, Boan olha para Sama, e Ruth fica aos pulos de tanta felicidade. Eleazar oficializa a união entre Boan e Ruth, Livana e Rune. Makir evita ver Livana beijando Rune, e Sama evita olhar para Boan quase sendo devorado por Ruth. Laila e Elidade se emocionam ao ver a filha casada. Isaac e Temá apresentam um número circense com a ajuda de Adélia. A moça começa a cantar uma canção em hebraico, e Noemi e Aruna elogiam a voz da moça. Enquanto isso, em Ai, os clientes da bruxa começam a passar mal, e ela se desespera sem entender o que aconteceu. Embaixo de uma das mesas, Kalu e Lagartinho riem. Samara se esbarra em Abel, e pergunta se o rapaz não tem amigos para ir perturbá-los. Abel tenta conversar com Samara, mas ela o dispensa. Josué e Aruna conversam perto de Samara. Aruna percebe que o líder está preocupado, e fala com ele. Josué pergunta se a moça se incomodaria de ficar a sós na festa, pois não tem mais cabeça para ficar ali. Aruna diz entender, e se despede dele. Nessa hora, Josué fala com Samara por educação, porém, a moça agarra Abel e lasca um beijão no rapaz para tentar fazer ciúmes ao líder. Leia e Kimuel também vê a cena e ficam impressionados com a atitude da filha, e Leia diz que pelo visto Abel conseguiu conquistar a filha. Após Josué sair, Samara bota Abel para correr. Josué deixa a festa para verificar a investigação do sumiço de Iru e Zaqueu. No caminho, ele é barrado por Laila, que bota um prato de comida em uma mesa, e começa a puxar assunto com o líder impedindo ele de seguir. Enquanto ela conversa, um gigante rouba o prato de comida. Ao fim da cerimônia, Ravena diz que os noivos terão que marcar um ao outro com o símbolo mágico. Tobias ameaça Zaqueu com uma lâmina quente, e diz que fará com ele o mesmo que fizeram com ele em Jericó. Najara marca a testa de Yusuf. Quando chega a vez do general marcar a testa da moça, Yusuf fica chocado ao notar que é Najara embaixo do véu ao invés de Melina. Todos no palácio ficam surpresos. Yusuf mostra ao rei que se trata da serva, e Durgal diz que essa não é sua sobrinha. Indignado, o general mostra a Camir e pede explicações ao governador. Enfurecido, ele exige saber onde está Melina. Enquanto isso, Melina está fugindo de Ai a cavalo vestida com as roupas da serva. Josué consegue se livrar de Laila, porém, ela se dá conta que o seu prato sumiu e fica sem entender. Yana chega sem ser notada, e mira uma flecha na direção de Tobias. Enquanto isso, Rune e Livana seguem montados a cavalo no cortejo final do casório. No meio do caminho, todos são surpreendidos com a chegada de um gigante que está fugindo com a comida. Na hospedaria, os clientes começam a passar mal,
os meninos aparecem e começam a rir da bruxa. Kalu diz que irá demorar uma semana para ela limpar a hospedaria. Furiosa, a bruxa diz que deveria ter entregado eles a Ravenna como eles estavam, pele e osso, e corre para capturá-los, porém, é impedida pelos clientes que estão todos com dor de barriga. Melina galopa rapidamente para fugir de Ai. Yana se aproxima e atira uma flecha em Tobias antes que ele possa ferir Zaqueu com o punhal quente. O monstro hebreu vê ela e consegue pegá-la, mas Yana dá uma mordida na mão de Tobias e foge. No acampamento, o cavalo de Rune se assusta e empina. O animal quase pisoteia Livana, mas Rune se coloca na frente da moça, e leva um forte pisão nas costas. O guerreiro grita de dor, enquanto as crianças olham fascinadas para o gigante. Gibar e Melquias atiram pedras no gigante, que assustado, foge do local. Desesperada, Livana grita pedindo ajuda para o rapaz. Rune é levado para a tenda de Darda. Ao chegar, ele diz que não sente as pernas. No reino de Ai, furioso, Yusuf exige saber onde está Melina, e pergunta a Najara para onde a moça foi, e por que ela trocou de lugar com sua noiva. Camir pergunta a Ula se ela sabia de alguma coisa, e a mulher do governador diz que não. Transtornado, Yusuf ameaça matar Najara ali mesmo, mas Ula tenta proteger a serva, e corre para ajudá-la. Enquanto o circo pega fogo, Durgal assiste tudo com empolgação. Yusuf começa a sufocar Najara. Camir tenta impedir que ele a mate, mas o general o empurra. Vendo que a moça não suportará por mais tempo, Camir tira Yusuf de cima dela e os dois começam a discutir. Yusuf diz a Camir que irá matar essa infeliz, e que ninguém o impedirá, muito menos ele. Camir e Yusuf começam a discutir sobre o que poderia ter acontecido, e o general diz que sabe muito bem o que aconteceu, e fala que Melina nunca aceitou esse casamento, e que alguém terá que pagar pelo seu constrangimento. Enquanto isso, o rei Durgal diz a Arauto que demorou, mas que finalmente o casamento começou a ficar interessante. No acampamento, Rune recebe os cuidados de Darda. Livana e os pais explicam como tudo aconteceu, e Elidade diz que o rapaz se colocou na frente de sua filha e a salvou. Livana se desespera e pergunta ao rapaz por que ele fez isso. Rune diz que não se arrepende de nada, e que faria tudo de novo para salvar ela. Aos prantos, Livana diz que ela não o merece. Yoná tenta confortar Shaya. Ula conversa com Najara, e pede que a moça lhe diga o que realmente aconteceu, ou do contrário, nem ela nem Camir conseguirão impedir o general de matá-la. A criada diz que apenas obedeceu às ordens da princesa, que lhe ameaçou. Ula diz acreditar nela, pois conhece muito bem o temperamento de sua filha. Najara diz que Melina falou que se ela não fizesse o que ela queria, iria lhe acusar de roubo. A serva diz que está preocupada pois não sabe o que irá acontecer com ela. Ula diz que fará o possível para lhe proteger. Na sala do trono, Durgal se diverte com o ocorrido, e fala que não poderia imaginar que um casamento seria tão excitante. Enquanto o rei ri da desgraça do general, Yusuf se mantém ajoelhado no chão totalmente humilhado. Camir se aproxima de Yusuf e pede que ele se levante, pois ele desabou na frente de todos. Yusuf se levanta furioso e bota todos os nobres para correr. Camir tenta acalmar o general, porém Yusuf começa a gritar o governador, e diz que tudo o que aconteceu hoje foi culpa dele. Camir se aproxima de Yusuf, e diz que irá relevar sua falta de respeito com ele por causa de sua falta de nervos, mas pede que ele se cale enquanto é tempo. Yusuf não liga para as ameaças de Camir, e pergunta o que ele irá fazer, e fala que ele nunca soube educar a sua filha, pois ela é insubordinada, mimada, e volta a dizer que é tudo culpa dele, que ele garantiu que estava tudo sob controle, mas o que ele pôde ver, é que ela planejou tudo para que ele se casasse com uma reles empregada. Yusuf continua, e diz que ele age como se fosse um grande líder, mas que não soube colocar nem mesmo uma menina em seu devido lugar. Após ouvir o desabafo do general, Camir diz que se fosse outro agindo assim com ele, já estaria morto ali mesmo. Ula aparece e diz que Najara contou que Melina fugiu vestida de serva, mas que não sabe para onde ela foi. Yusuf diz que irá atrás da jovem, porém Camir não permite, e fala que ele não iria se conter caso encontrasse ela, e que se alguém tem algum direito de castigá-la, ou até mesmo matá-la, esse alguém é ele. Ula se assusta com as palavras do marido, e sai da sala do trono. No quarto, Camir repreende Ula por ter saído da sala do trono sem sua permissão. Preocupada com a filha, ela pergunta se ele será mesmo capaz de matar sua própria filha. Camir discute com Ula, e diz que ela deveria ter lhe dado pelo menos um filho, pois com ele conseguiria se entender melhor, mas que nem para isso ela serviu, e joga a culpa da fuga de Melina nela. Ula responde, e diz que a culpa foi do casamento imposto por ele. Já Camir diz que ela nunca soube fazer a filha entender qual era o seu lugar. Ula se revolta com os comentários do marido, e começa a o enfrentar, porém, Camir não aceita ser confrontado, e acerta um tapa na cara de Ula.
Ao chegarem à tenda, Ruth reclama por terem voltado a pé, pois gostaria de ter tido um cortejo igual ao de Livana. Boan diz que foi ele que preferiu assim, e que não vê importância nisso, pois ela teve sua grande festa gloriosa, e muito maior de quando ele e Sama se casaram. Em seguida, Boan a lembra que faz parte dos deveres da segunda esposa, descrição, humildade, ajudar a primeira esposa nos afazeres de casa, e que acima de tudo, ela está lá para cumprir a função de mulher jovem e saudável, e avisa que muito em breve quer a tenda cheia de crianças. Darda toca no pé de Rune, mas o rapaz diz não ter sentido nada. Livana e o rapaz começam a se desesperar. Enquanto Tobias persegue Yanas, Akio consegue pegar o punhal e se soltar. Cercada por Tobias, Yanas se desequilibra e cai em um barranco, vindo a desmaiar. Yusuf procura Ravena e pede que ela cancele o casamento. Furioso, o general diz que a serva não ficará impune. Durgal volta para o quarto às gargalhadas com Arauto, e debocham do general por não ter descoberto antes que não era Melina. Em seguida, o rei diz que espera que ele seja um asno apenas com as mulheres, pois é o seu reino que está em suas mãos. Durgal fica perplexo ao receber apenas algumas uvas. Espantado, o rei pergunta a Arauto se tiveram coragem de roubar a despensa real. Melina para perto de um poço, e sem se dar conta, o cavalo dela foge.